setembro de 1938, Tchecoslováquia, Adolf Hitler, o chanceler da Alemanha, ameaçava desencadear uma guerra europeia a menos que a região dos Sudetos, uma área fronteiriça da Tchecoslováquia habitada por alemães étnicos, fosse cedida à Alemanha. Em resposta, os líderes da Grã-Bretanha, França, Itália e Alemanha se reuniram em Munique entre os dias 29 e 30 de setembro de 1938. Eles acordaram que a Alemanha poderia anexar os Sudetos, em troca de uma promessa de paz de Hitler. Os tchecoslovacos, no entanto, nem foram convidados para essa conferência. Menos de 6 meses depois, em 15 de março de 1939, em violação ao Acordo de Munique, a Alemanha nazista invadiu e ocupou as províncias tchecas da Boêmia e Morávia. Enquanto os tchecos assistiam horrorizados à ocupação de seu país, os alemães dos Sudetos recebiam as tropas alemãs com aplausos e saudações nazistas. Nos meses seguintes, milhares de alemães dos Sudetos conseguiram empregos na administração do recém-estabelecido Protetorado da Boêmia e Morávia, além de integrarem a máquina opressora nazista, como a Gestapo. Entre essas pessoas estava Herta Kasparová. Herta Kasparová nasceu em 21 de junho de 1923 em Trest, então parte da Tchecoslováquia. No período pré-guerra, Trest era um centro industrial com cerca de 5.000 habitantes, predominantemente tchecos, junto com algumas dezenas de famílias alemãs e judias. De acordo com as memórias de seus amigos e colegas de classe, Herta era atraente e de bom coração durante a infância. No entanto, ela nasceu com um pé torto, e após um procedimento médico, sua panturrilha ficou mais estreita, o que a fazia mancar. Embora Herta tivesse muitos amigos, ela não conseguia encontrar um namorado na cidade majoritariamente tcheca, pois os homens não a procuravam devido à sua condição física. Herta também tinha um irmão, Alois, que era 9 anos mais velho que ela. A mãe de Herta, Francisca, que era de nacionalidade alemã, ensinou-lhe a falar alemão fluentemente. A nacionalidade de seu pai, também chamado Alois, que trabalhava como despachante ferroviário, nunca foi clara. Ele às vezes se identificava como tcheco e às vezes como alemão, dependendo da situação. Quando a diretoria estatal de ferrovias ordenou que ele trabalhasse em outra estação ferroviária nos Sudetos, uma área fronteiriça da Tchecoslováquia com maioria étnica alemã, ele foi até a diretoria em Brno, onde implorou para permanecer em Trest porque não se sentia alemão, mas sim tcheco. Seu pedido foi atendido. Após o Acordo de Munique de 1938, muitos alemães étnicos na Tchecoslováquia saudaram a anexação alemã dos Sudetos, e o pai de Herta, Alois Kaspar, que de repente não se sentia tcheco, mas sim alemão, foi um deles. Em 15 de março de 1939, menos de 6 meses após a anexação dos Sudetos, a Alemanha nazista invadiu e ocupou as partes tchecas restantes da Tchecoslováquia, estabelecendo o Protetorado da Boêmia e Morávia que, ao contrário dos Sudetos, consistia principalmente de tchecos étnicos. Em março de 1939, ele se filiou ao Partido Nazista e, a partir de então, ele se identificou oficialmente como alemão. Por recomendação do inspetor das ferrovias estaduais, Alois colocou um retrato de Adolf Hitler em sua mesa, ao qual levava flores frescas todos os dias. Registros pós-guerra indicam que ele tinha grande admiração por Hitler. Imediatamente após os nazistas começarem a ocupar todo o país, eles promulgaram novas leis antissemitas projetadas para excluir mais de 118.000 judeus vivendo no protetorado da sociedade e restringir seus meios de subsistência. Suas contas bancárias foram congeladas, e eles foram proibidos de vender empresas e imóveis, que foram confiscados e tomados pelos alemães. No total, os alemães confiscaram cerca de $500 milhão em propriedades judaicas no Protetorado da Boêmia e Morávia. Devido à sua proficiência no idioma tcheco, Herta estava entre os muitos alemães dos Sudetos que conseguiram emprego na administração do Protetorado da Boêmia e Morávia, bem como dentro do aparato repressivo nazista, incluindo a Gestapo, a polícia secreta nazista. Antes de continuarmos com o vídeo, que tal deixar seu comentário e sua sugestão? Conta pra gente qual foi o momento mais chocante ou surpreendente desse momento histórico. Compartilha com a gente sua opinião. E sabia que você pode ajudar ainda mais?
Cada comentário nos ajuda a impulsionar o nosso vídeo para mais pessoas. Juntos podemos levar esse conhecimento histórico para muito mais pessoas. Então não esquece de curtir, compartilhar e comentar. A Segunda Guerra Mundial começou em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha nazista invadiu a Polônia. Em fevereiro de 1942, Herta começou a trabalhar na polícia criminal em Jihlava, localizada a cerca de 16 quilômetros de sua cidade natal. Ela conseguiu o emprego graças à recomendação de seu irmão, que também trabalhava lá. Ela foi designada para o departamento de fichários, onde registrava todos os casos investigados. Esses incluíam crimes de propriedade e violência cometidos tanto por tchecos quanto por alemães. Em setembro de 1942, Herta foi transferida para a polícia criminal em Zlín, localizada na parte sudeste da Morávia, novamente trabalhando no departamento de fichários. Ocasionalmente, ela também atuava como intérprete quando um investigador alemão não falava tcheco. Se os tchecos detidos se recusassem a confessar, eram espancados pelos alemães locais. Inicialmente, Herta era enviada para fora para não ter que presenciar a violência, mas isso mudou posteriormente, e ela permaneceu na sala para testemunhar os interrogatórios. Ela viu como os investigadores alemães usavam chicotes de couro ou fios grossos nos detidos, ou torturavam seus genitais para forçar confissões. Durante esse período, o caráter de Herta começou a mudar e ela se tornou rude e brutal. Em seu testemunho pós-guerra, Herta foi descrita por sua mãe como uma menina gentil e obediente. No entanto, após ingressar na Gestapo local, Herta mudou significativamente, pois os espancamentos e torturas de prisioneiros a afetaram profundamente. 2 dias depois, em 7 de maio de 1945, os eventos na cidade tomaram um rumo diferente. Informações sobre a revolta em Trieste chegaram para os oficiais da Gestapo e do exército alemão na ainda controlada cidade nazista de Jihlava, localizada a cerca de 16 quilômetros de Trieste. Mais tarde, naquele mesmo dia, oficiais da Gestapo e 2 esquadrões do exército alemão, contendo centenas de soldados, chegaram à cidade para libertar a população alemã presa. Ao chegarem, os nazistas mataram 13 pessoas como um aviso. 2 horas depois, continuaram o massacre e eventualmente levaram cerca de 60 reféns, tentando extrair informações sobre quem organizou a revolta e a prisão dos alemães locais. Como Herta conhecia alguns membros da Gestapo de seu emprego anterior, ela foi solicitada a identificar aqueles que haviam realizado a busca em sua casa. Com um estalar de dedos, ela começou a selecionar os homens, e no total selecionou 11. 10 desses que ela identificou foram logo executados no pátio do prédio da prefeitura, e o último, o 11º, já havia sido executado junto com outros homens capturados. Especula-se que alguns deles possam ter sido escolhidos por motivos que não fossem a participação direta na busca em sua casa, sugerindo que suas ações foram motivadas por vingança pessoal. Por muito tempo, rumores circularam na cidade de que ela deliberadamente se vingou, selecionando aqueles que a zombavam por sua deficiência na infância ou aqueles que se recusaram a namorar com ela. Um total de 33 homens foram executados, o mais jovem deles com 17 anos. Com os alemães libertados, Herta deixou Trieste e se estabeleceu em Gmünd, Áustria, onde trabalhou como empregada doméstica e depois na cozinha para o staff dos oficiais soviéticos. Em fevereiro de 1946, no entanto, ela foi reconhecida, escoltada de volta à Tchecoslováquia e levada perante um tribunal extraordinário em Trieste em 13 de setembro. Ela se defendeu das acusações, alegando que não sabia que os homens selecionados seriam executados, mas suas mentiras não a ajudaram a escapar da justiça. Por colaborar com os nazistas e crimes contra o povo tcheco, o tribunal a sentenciou à morte por enforcamento, com a execução marcada para 2 horas após o veredicto ser proferido. Herta pediu uma extensão do prazo para 3 horas para se encontrar com seu irmão Alois, o que o tribunal concedeu. Sua execução ocorreu publicamente e se transformou em um espetáculo macabro. Milhares de pessoas, incluindo estudantes da escola primária local, compareceram para presenciar a execução de Herta, devido ao grande interesse dos moradores em assistir à morte da colaboradora nazista mais notória da cidade. Convites foram distribuídos. Em 13 de setembro de 1946, quando foi enforcada,
Herta tinha apenas 23 anos. O caráter teatral da execução contribuiu significativamente para que o evento se tornasse uma das últimas execuções públicas realizadas na Tchecoslováquia. Ninguém derramou lágrimas por Herta Kasparová. A atmosfera na praça pública era carregada de tensão e expectativas. As pessoas que durante anos sofreram sob a opressão nazista viam na execução de Herta uma forma de justiça tardia. A execução foi meticulosamente planejada para servir como um exemplo do destino reservado para os colaboradores nazistas. O cadafalso foi erguido no centro da praça, e o som dos passos de Herta subindo os degraus ecoava pelo espaço, aumentando o clima de suspense e antecipação. Enquanto a multidão observava em silêncio, alguns sussurros de satisfação e alívio podiam ser ouvidos. A execução de Herta Kasparová não apenas marcou o fim de sua vida, mas simbolizou o término de um capítulo doloroso na história local. Para muitos, a sua morte representava um ato de retribuição e a esperança de um futuro livre do terror que os nazistas infligiram. Essa execução pública se tornou um evento marcante, lembrado como um momento de justiça e de fechamento para a comunidade de Trieste. Aproveito para convidá-lo a apoiar nosso canal e garantir a produção de mais vídeos informativos como este. Você pode contribuir adquirindo um ou mais livros dentre os listados na descrição, o que nos ajuda a manter nosso compromisso com a divulgação de conhecimento histórico e reflexão sobre temas relevantes. Agradecemos por sua dedicação e interesse, e esperamos que esta jornada enriqueça sua compreensão da história e da humanidade. Obrigado mais uma vez e continue conosco juntando os fragmentos da história.